complicado, vou tentar ser mais calmo, mas não vou deixar de levar a verdade para todos vocês que estão aí do outro lado a me ouvir, com pouca sabedoria. Lembrando que eu não estou aqui como juiz, eu não estou aqui como advogado, eu também serei julgado. Eu não estou aqui para julgar nenhum de vocês. E sempre digo que eu não falo de religião, eu falo de amor. Quantos que dizem assim, o fulano precisa de uma igreja, o fulano precisa ser crente. E a grande verdade é lá muitos estão cegos, estão enfermos. E de lá muitos já vieram. E muitos continuam até hoje atrás de Jesus. Nem eles sabem que estão atrás de Jesus. Porque pula de galho em galho igual macaco. Você entendeu? Vai pulando de galho em galho. E na hora você vai pular no galho seco, esse galho vai se arrebentar. Mas vamos ao que interessa. Imagine que há muitos anos eu vi o mundo se adaptando, e o mundo veio se adaptando, e tudo foi se adaptando. Mas a palavra do Senhor que está aqui no meu pulso, aqui na minha sala, a palavra dele, o livro do Senhor Jesus que ele deixou para nós, o nosso guia, o guia do sucesso, para nós ter tudo aqui, para nós obter riqueza, tudo, do bom e do melhor. Mas sendo justo nessa terra. Ele não mudou, esse livro não mudou. O homem, ele tenta mudar, a cada dia ele tenta arrancar a verdade. Ainda tem pouco livro desse com a verdade, muitos já foram adaptados, muitos livros já foram criados, e há, sei lá quantos anos já não vou estar aqui mais. Provavelmente já vai ser só o homem falando, já não vai ser mais Jesus, porque a verdade já vão ter tirado tudo. Mas igreja, a verdade nunca deixou de ser verdade. O mundo está se adaptando com a tecnologia, com os carros, e o povo a cada dia, parece que o povo está correndo, escuta, o povo está mais avançado, eles querem mais algo novo, e largando o velho para trás. Pode largar tudo que é velho para trás, mas não larga a verdade do Senhor Jesus. Esse mundo se adaptando, você vê que hoje em dia, o templo não quer mais perder os seus clientes. Antes era uma caixa de som, escute, antes era a caixa de som, tudo bem, o microfone para falar de Jesus, e a palavra do Senhor, o livro dele, na mão do pregador. Foi se adaptando, foi começando a entrar luz, foi começando a entrar o celular, e hoje em dia, né, eu vou ser rápido, vou abreviar muita coisa, mas vocês vão entender o que eu estou falando. Mesmo que muitos de vocês não concordam com o que eu vou falar, hoje em dia, jamais, se você entrar numa boate, em muitas igrejas de crente, que eles dizem que são a igreja evangélica, você não sabe definir. Você só define porque ali tem louvor. Mas você diz assim, nossa, parece uma boate. No lugar da palavra do Senhor, o livro do Senhor, já está um telão enorme e o celular na palma do homem. O homem se adaptando a cada dia. E hoje em dia o homem não quer perder. Você já viu quando uma loja não quer perder o seu cliente ou o mercado, que lança propaganda, muda as coisas de lugar, faz ali uma oferta para que aqueles clientes possam comprar? Uma camisa por R$29,90 para chamar o cliente. Só que aquela camisa ali é uma camisa, uma blusa que é de mau qualidade. É só para chamar o freguês, é só uma isca. É só uma isca, escute. E que você veja que hoje em dia, né? Hoje em dia já está um telão enorme. Hoje em dia, né? Para ele não perder a oferta, para não perder o dízimo, para não perder os seus clientes, como se fosse uma mercadoria que eles estão vendendo na promoção. Hoje em dia foi entrando tudo, agora o futebol entrou dentro dos templos, a maioria deles. E eu fico triste de ver isso tudo. Sabe por quê, igreja? Que eu vou falar isso? Cada um gosta do que quer e a salvação é independente. Agora o templo do Senhor não pode, no lugar do templo do Senhor, tem um telão enorme e no lugar da Bíblia, para esse telão, e tá todo mundo ali, né? Em vez de estar ali falando da palavra do Senhor Jesus, estão ali fazendo desfile de bandeira, né? Depois estão vendo o jogo já dentro de muitos dos templos. Então eu vejo, e quem autorizou isso e quem autorizou? O líder. O líder. Não foi um estranho, foi um líder, foi um conhecedor da palavra. É ele que manda naquele templo, né? É ele que cuida daquele templo, ele que devia ser um templo para se falar de Jesus. É ele que cuida, então é ele que manda, é ele que autorizou, é ele que se adaptou. E esse que se adaptou é quem? Conhecedor da palavra, ele conhece a palavra. Só que ele cedeu. Eu estou falando de milhares de pregadores, de pastores, pessoas que estão se adaptando. E eles têm ali uma carreata de ovelha, como se fosse um criador de ovelha. As ovelhas, muitas delas, já queriam que o seu pastor se adaptasse. E os seus pastores estão se adaptando. Igreja, deixa eu te falar uma coisa. Eu digo, Senhor, quando os templos se adaptar, se o que eu estou indo e os templos todos se adaptar, eu fico dentro da minha casa. Sabe por quê, igreja? Não podemos sentar na mesa dos carnecedores e ficar sentado. Nós temos que sacudir a poeira. Você entendeu? Não podemos participar. Se estamos participando, nós estamos concordando. Nós faz parte. Porque o templo é o nosso corpo. Carrega o Espírito Santo de Jesus. E se eu estou dentro de um balde de lixo, eu me torno lixo. Você entendeu? Eu posso passar? Posso. Mas eu não posso ficar sentado, eu não posso ir participando disso. E eu digo assim, Senhor, será que vai chegar a hora que todos os templos dessa terra vai se adaptar antes do Senhor me levar? O Senhor está me ouvindo? Porque eu vou ter que me levantar, vou ter que vir para dentro da minha casa. Eu vou ter que buscar o Senhor dentro da minha casa, porque meu corpo é templo. É moradia do Espírito Santo. Então eu vou ficar dentro da minha casa, se isso acontecer. Porque eu estou vendo que a verdade não é mais verdade. O mentiroso agora passou a ser verdade. A palavra virou distração. Eles falam ali uma palavra e o resto é só distração. Só distração em cima de distração. E o que nós precisamos é dizer a verdade, carregar a verdade. Palavras são poderosas. Eu não tenho que ficar dizendo duas palavras na palavra do Senhor Jesus e ficar meia hora só falando de distração. Você entendeu? Porque a palavra ela é poderosa. Eu tenho que falar a palavra do Senhor. Milhares de livros dentro da Bíblia, eu tenho que falar a palavra do Senhor. Então eu tenho que pregar a palavra. Eu não posso falar do Lázaro e depois ficar meia hora aqui com a distração com você, que depois você não vai nem lembrar do que eu falei. Você vai lembrar da distração, de toda a distração, de todo o entendimento que você ficou me ouvindo. Igreja, eu fui aqui atrapalhado. Entrou algo no meu telefone e me atrapalhou. É sempre assim. Você imagina que todos que Jesus chamou eram enfermos. Todos que Jesus chamou. Mas ele chamou para curar. Ele não chamou, sabe, para enganar. Ele não chamou para fazer uma falsa cura. Jesus chamou para curar. Mas hoje em dia as pessoas querem ir para levantar o seu ego, para ficar de ego levantado, para querer de Jesus, o que Jesus está oferecendo, mas não quer cura. Você entendeu? Eles querem receber, mas não querem receber a cura. Querem receber casa, querem receber dinheiro, querem receber marido, querem receber esposa, querem receber bem. Querem receber alguma coisa. Querem o seu ego levantado. É assim que querem. Você entendeu? Como é que está acontecendo as coisas? Então ele chama enfermo, ele chama para curar, não é para ficar enfermo. Todos que foram curados, eles estavam enfermos. Todos que foram chamados, estavam enfermos. Por quê? É assim que tem que ser. É desse jeito, igreja. Mas não é para ficar enfermo. Mas se você for ver pro mundo, o mundo, hoje em dia, as pessoas que estão pregando a palavra, eles não querem perder cliente, não querem perder dinheiro, não querem perder o seu dízimo, não querem perder a sua oferta. E o que eles fazem? Eles estão se adaptando. É por isso que eu falo dele ao Satanás.
Igreja, estamos se adaptando ao Satanás. Você entendeu? Estamos se adaptando a ele. E quem está se adaptando não é o ímpio, não é o católico, não é o macumbeiro, não é ninguém que não conhece a palavra. Quem está se adaptando são os conhecedores da palavra. Então nós temos que fugir, na maioria das vezes, de quem conhece a palavra. Por isso que a palavra do Senhor diz, vamos vigiar. Nós temos que vigiar cada dia. Todos que estão na nossa volta. E quem? Os conhecedores da palavra, principalmente. Porque o Judas está no lado de Jesus. O Judas está no lado de Jesus. As pessoas vão estar do nosso lado. Vai ser pessoas que estão falando de Jesus, vai ser pessoas que não estão vivendo. E a palavra do Senhor, né, a salvação, ela é de viver. E viver é de renúncia. Nós temos que viver de renúncia constantemente. Eu não posso estar na casa do Senhor falando de Jesus, mas participando de tudo, sentando quanto lugar, vivendo de qualquer jeito. Você entendeu? Tá entendendo como é que é as coisas? Ah, eu sou luz, mas estou no meio de tudo. Estou o tempo todo, participando de tudo. Não estou sendo luz, mas não estou sendo cura nenhuma. Você tá entendendo? Que luz falsa é essa? Imagina a minha boca aqui como uma fonte de água cristalina, falando de tudo e de todos, vivendo de qualquer jeito. Você entendeu? O povo quer Jesus, quer ser crente, quer ser evangélico, mas não quer mudar. Então são só crentes, são só evangélicos. Porque servo do Senhor não é. Porque o servo do Senhor, ele renuncia as coisas do mundo. Você está entendendo? É por isso que o que eu falo me agrada. Eu acredito que Jesus está levantando muitos profetas nessa terra e muitos pastores de Jesus para pregar, sabe para quem? Não é para ímpio, não. Não é para macumbeiro, não. Não é para católico, não. É para pregar para crente. É para pregar para quem? É para pregar para aquele que diz que é crente, que é evangélico. É para pregar para esse tipo de pessoa. Eles esqueceram que Jesus é santo. Não podemos se adaptar às coisas do mundo. O mundo se adaptou e cada dia está se adaptando, está se modernizando. Mas a gente conhece a palavra do Senhor. Eu não posso, de palavras tão poderosas, ficar falando do Senhor e criando milagre de distração. Porque aí a palavra não serviu de nada. Eu falei 2 palavras na Bíblia e depois aqui criei um monte de distração. As minhas palavras não é distração, é verdade, igreja. Eu estou aqui falando a verdade. Você entendeu? Nós não temos que se adaptar a esse tipo de coisa. O que estamos vendo é que muito tempo virou boate. O lugar da Bíblia agora é um telão, milhares de lâmpadas por tudo quanto é lado. Uma verdadeira boate. Oh, que beleza, não é? Estão dançando louvor como se estivesse dançando na discoteca. É isso que está acontecendo. É só você ver. É uma verdadeira discoteca. Não é? Pra que vão ser curados? Vão ficar do jeito que está. Pra quê? Pra quê? Se os pastores se adaptaram, as pessoas que falam de Jesus se adaptaram, botaram o mundo dentro da igreja que devia ser templo santo, pra que eles vão mudar? Mas todo mundo aí adaptado, adaptando as coisas do mundo. Isso é normal. Torcendo, não é só pelo time. É um mundo espiritual que está envolvido. O negócio hoje em dia é espiritual, mas ele não vê. Ele não sabe nem o que é o mundo espiritual. Se eu for aqui a falar o que há por trás de muita coisa, vai dizer assim, ele é um maluco, ele é doido, ele não sabe o que está falando, não. Então tem coisa que é melhor guardar pra mim. Eu só digo uma coisa pra você. Vocês todos estão aí a me ouvir. Seja crente, seja evangélico e não seja servo. Porque vocês não são servos, muitos de vocês não são servos. Vocês não vão dizer que não ouviram a verdade. Porque quando chegar diante do Senhor, ele vai dizer, servo meu falou a verdade pra você. Falou a verdade pra você. Você não queria receber a verdade, queria viver do teu jeito, da tua vontade, o teu desejo. Porque o céu é santo. O céu é santo, igreja, a gente tem que aprender isso. E nós somos diferentes, nós somos separados, nós somos reservados, nós fomos escolhidos. Nós fomos escolhidos para ser luz, para ser cura, para carregar o Espírito Santo de Jesus, que o nosso corpo é templo. É para ser testemunho, é para ser cura, é onde você pisar o sol se torna santo, e é onde você tocar acontece um renovo. É para você ser diferente, não é para você ser igual a todo mundo. Imagine eu, digo que sou crente, mas não tem diferença em mim. Eu não mudei nada na minha vida, não tem mudança nenhuma. Seria bom demais, né, igreja? Seria bom demais. Você está entendendo a gravidade da coisa? Mas eles estão se adaptando por quê? Por causa do seu líder, por causa do dinheiro. O dinheiro está comprando tudo. Isso é a pior maldição da terra. Eu só digo que Jesus derrama sua misericórdia sobre esta nação. É por isso que quando eu vejo isso, o que está acontecendo com o mundo, eu não estou aqui dando direto, eu estou dizendo com o mundo está dessa forma. Eu vejo a volta de Jesus. Eu vejo que Jesus está voltando. Eu vejo o que eles estão causando na natureza. Eu vejo o que eles estão causando com a terra. Eu vejo o retrato da nudez no mundo do jeito que está. As mães, as vovó, os filhos, que são seus antecedentes. Eu vejo como é que está a terra. É só olhar para a terra, é só olhar para o mundo que a gente vê que Jesus está voltando. Mas o povo não quer saber. O povo está dando a sua salvação. Estão perdendo sua salvação por tão pouco que foram dados para se passar nessa terra. O povo não se importa mais com a sua salvação. Nós estamos vivendo uma humanidade que não se importa mais viver sem, sabe? Assim, não se importa mais com a sua salvação. Estão deixando de lado a salvação. O que vale é viver errado, o que vale é se adaptar, sabe? Para agradar a todo mundo, viver de acordo com a sociedade. E é isso. O retrato da vergonha.